estamos novamente hoje sobre uma conversa sobre o que eu, já com mais 28 anos na sala de aula, falaria para uma pessoa que está querendo ingressar na pedagogia, ser professora, ou o que é que eu aprendi, estou aprendendo ainda, né? E o que eu poderia falar sobre esse meu caminho, tantos anos convivendo na escola com os pequenos e com os profissionais da educação e com os pais. A primeira coisa é nunca desistir. Nunca desistir e persistir, porque é um caminho difícil, é um caminho sem glamour, é um caminho com muitos desafios e é desafio diário, desafio em todos os instantes que a gente está na escola, não só na sala de aula, mas em todo o ambiente escolar. A segunda coisa é o porquê é que eu estou aqui formando, ajudando a formar futuros adultos que estarão transformando essa nossa sociedade, esse nosso planeta em um lugar melhor para conviver e viver, utilizando melhor dos recursos naturais, não é? Não tendo tanto impacto negativo no meio ambiente, com mau uso dos nossos recursos naturais, né? Da nossa flora, da nossa fauna, do nosso ar, do nosso sol. E desta forma, pensando com esse objetivo, no meu início de carreira, eu ia achando que eu sabia alguma coisa e fui aprendendo no dia a dia, na prática, que é o que nós aprendemos. Nós temos excelentes professores que nos formam, porém a prática ela é ali o divisor de águas para que realmente a gente se torne um bom profissional, com as suas experiências, vivências e com o seu objetivo. Eu só quero ensinar uma criança pequena a ler e escrever. Eu só quero ensinar ela a resolver aqueles problemas com enunciados que não dizem muito com a realidade, mas que a gente continua às vezes reproduzindo muito. Eu quero trabalhar com terceiro, quarto, quinto ano, sexto, sétimo, apenas transmitindo dados, conhecimentos já estabelecidos, né? Só isso é importante? Mas e o nosso olhar para tudo isso? E como que eu vou fazer com o que eu vou fazer com esse conhecimento ou com esses dados que o nosso aluno já pesquisa na internet? Como eu posso ser uma pessoa melhor para mim, para o outro e para o meio em qual eu estou inserido, em qual eu vivo, em qual eu convivo? Levar o aluno a descobrir a sua beleza e a sua fragilidade. Se você não reconhece, não se reconhece na natureza, não se reconhece no outro, não enxerga o outro, não é que se eu não enxergo o outro, eu não estou me enxergando. Eu não parti do princípio de que eu faço parte desse todo, que tudo está conectado, tudo está ligado, não é? E primeiramente, que professor eu sou numa escola, numa sala de aula, se eu chego às vezes
esqueço de dar um bom dia, esqueço de dar uma boa tarde. Eu, às vezes, tenho um olhar julgador, não é? E, e esse olhar julgador, a gente ainda está nessa construção de não julgar, mas é um problema que deve ser superado por nós, principalmente nós educadores, que lidamos com realidades diversas na sala de aula, né? Muito diferentes. Muito além de método, de metodologia, de conteúdo e de planilha e de papeladas para preencher, a educação é muito além de tudo isso. E eu já perto de me aposentar, daqui a 1 ano, 2 anos, mais ou menos eu me aposento, eu tive essa grande felicidade de reconhecer que eu estava traçando um caminho que não era muito legal, sabe? Era conteúdo, era exigência, era tem que ser desse jeito, é desse jeito, e eu era rígida, eu achava que a única saída para a criança era o estudo, e aquele estudo ali do conteúdo, tinha que saber aquele conteúdo, tinha que fazer daquele jeito e assim ia. Mas a pandemia, por mais triste que ela tenha sido, e ela me trouxe muitas dores e perdas, mas ela também me proporcionou o momento de eu estar em casa e, apesar de eu estar trabalhando constantemente, respondendo os pais, né, pelo grupo de WhatsApp, gravando aulas, enviando vídeos e orientando, ela me deu um tempo também de eu ler. Eu já vinha em anos em busca de me conhecer, de superar meus traumas, meus limites e lidar com meu ego, que era bem grande. E aí eu comecei a ter mais tempo de leitura, não é? E aí eu comecei a ver um outro lado, eu comecei a conviver mais com as famílias, a ter mais esse olhar de não julgar. Ai, porque aquela mãe não dá atenção, porque a lição de casa volta sem fazer, é porque essa criança vem toda desorganizada, o material não vem sem material, manda material, hoje, amanhã já vem do outro jeito, aí eu tenho que arrumar um kit na escola para essa criança, porque não adianta mandar que nunca volta. Então, isso tudo deixou de ser tão grande, um problema grande para mim. Eu comecei a enxergar e falei, nossa, tem um ponto aí que eu preciso mudar. Preciso mudar, e eu estava errada de olhar desse jeito, de achar que tinha que ser desse jeito. Não é tudo tão amplo, é tudo tão magnífico, é tudo tão melhor quando você dá essa possibilidade de olhar o outro com compaixão, e que tudo está certo no momento certo, na hora certa, aquela bagunça, aquele jeito, aquela desorganização. Ai, não tá desse jeito. Eu sempre respeitei o tempo da criança aprender, isso eu sempre respeitei, mas agora, muito além disso, o meu olhar é para esse tempo. Ele tem um tempo, e além dele ter um tempo, ele precisa de um empoderamento, e além do empoderamento, ele precisa de uma calmaria e de um respeito para que isso aconteça. Eu sempre falei muito alto, então eu tinha que falar.
então era meio centrado em mim. Então eu tinha esse ego inflamado de que eu sabia muito daquilo dali, de alfabetizar, que eu sempre lidei com crianças pequenas. Mas e olhar para o outro, e a generosidade, e tentar fazer com que a criança tenha esse sentimento de pertencimento, de acolhimento. Eu não acolhia, de certa forma, as crianças, eu achava que eu acolhia. Eu achava que eu acolhia, eu achava que eu era uma professora maravilhosa, então eu levava tudo pronto, eu levava tudo organizado, e tem que ser desse jeito, eles estão se desenvolvendo, e eu ficava na planilha ali, aí estava assim, agora está assim, assim. E a emoção, como é que estava? Essa parte da emoção, eu não enxergava que a escola é o espaço para isso, que as crianças desenvolvem muitos traumas, elas vêm com muitos traumas e também elas desenvolvem muitos traumas na escola, por não se sentirem acolhidas. E agora eu venho com esse trabalho, que mais do que... Olha, todos esses anos agora é que eu estou me sentindo realizada na sala de aula, que é um trabalho de acolhimento, é um trabalho que desenvolve na criança a percepção do outro, a percepção de si, e como a partir dela ela pode ser um marco de mudança na sua vida e na vida do outro. Essa fraternidade, essa calmaria. Então a criança, ela acontece muito na sala de aula, a criança está com mágoas, com traumas, e aí ela começa a ficar agressiva na sala de aula, ela começa a gritar demais ou a derrubar coisas, e aí a criança surtava de um lado, né? Não, essa não é a palavra surtar, vamos dizer assim, mas não é essa palavra, essa mágoa sendo posta para fora. E aí do outro lado eu surtava, aí eu ficava brava, eu falava, não é assim, não pode, não, agora eu olho para a criança com um olhar de compaixão, sem julgar, e aí eu deixo a criança ter aquele momento que ela precisa tirar aquilo dela ou mostrar para o mundo que ela está sofrendo, e aí com calma, com um tom de voz baixo, eu vou lá, me aproximo da criança e falo, você precisa de ajuda? Você quer ir tomar uma água? Você quer uma água com açúcar? Você quer conversar com a Rosa? Vamos aqui organizar, eu vou ajudar você. E é desta forma maravilhosa que eu sinto que é o caminho da educação, o caminho que o professor vai se sentir feliz, vai se sentir realizado na escola. E como um agente que está transformando o aluno, e o aluno transforma o meio em que vive e assim a sociedade, para uma sociedade de paz, de justiça, de felicidade, de harmonia. Eu acerto 100%? Não, eu erro bastante, mas eu paro, reflito e tento ser cada dia um pouco melhor para as minhas crianças e para as pessoas com quem eu trabalho. Eu sou perfeita? Não, não sou. Mas depois de mais de 28 anos em sala de aula, eu tenho métodos que eu já descobri que são melhores, jeitos que são melhores de lidar, é o que observar para ajudar crianças, e principalmente a parte emocional, que é o divisor de águas para que a escola se torne melhor, eficiente e capaz de transformar vidas em vidas felizes e melhores. Essa é a reflexão de hoje. E eu tenho várias dicas, outras dicas, mas o que mais alegra meu coração e meus dias
reflexão que eu consegui enxergar essa criança maravilhosa, esse ser humano que se apresenta a nós na sala de aula sem julgar, sem julgo. Então, outro dia eu estava contando uma história e uma criança que tem um sofrimento interno, estou tentando com a equipe descobrir qual é esse sofrimento. Ele começou a chutar minha perna, chutava minha perna, chutava minha perna. Aí eu parei e falei, olha, você tá me machucando e tá doendo. Falei, alguém bate em você? Ou alguém já bateu em você? Ou sem querer você machucou a perna? Aí ele falou, sim. E doeu, não doeu? Falou, doeu. Falei, então, você tá me machucando e isso não é legal, isso não é certo. E as outras crianças vieram na minha defesa, aí eu acalmei, conversei, olhei no olho dele e falei, vamos parar? Porque dói, e doer não é legal. E machucar o outro não é legal. Não é machucar, não é porque a Rosa é professora que a Rosa está pedindo isso para você, porque é errado. Porque o que você está fazendo é errado. Agora, você imagina, você ama a mamãe? Aí ele disse que sim. Então, você imagina a sua mamãe lá no trabalho, alguém chutando a perna dela? Ela estaria sentindo dores. A Rosa também está doendo a perna da Rosa. E ele parou. Então, o meu antigo ia ficar brava, ia chamar a direção, ia levar na direção, né, a professora Rosa antes. E agora não, agora eu conversei e vi que esse comportamento é um comportamento pedindo socorro, chamando atenção. Né? E eu como adulta ali, antes eu não tinha essa calma de enxergar e ver que ele está pedindo socorro, é um sinal de socorro, porque ele é uma criança. Às vezes adultos também fazem isso. E isso está sendo muito bom, você sair de um lugar que você se colocava, no caso eu me colocava de vítima, e de ser promover mudança, olhar, reflexão, até em quem está te agredindo. E agredindo de forma, no caso, não era uma agressão, era um pedido de ajuda, no caso. E isso está sendo maravilhoso para mim. Um beijo no seu coração. Espero ter colaborado hoje com mais esse pensamento. E nós somos como uma pedra, né? Uma pedra tem a sua beleza. E muitas vezes a gente pode transformar essa pedra em vários outros objetos ou lapidá-la. E assim somos nós a vida inteira. A gente sempre está se lapidando, tentando ser o nosso melhor. Vamos ser perfeitos? Nunca. Mas podemos ser sempre melhor, como essa pedra maravilhosa. Um beijo no coração, até a próxima!